Legal. Bom, está com a gente aqui o Guga Amorim, que é pesquisador da Embrapa Gara de Corte, para bater um papo sobre manejo de pastagem, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. A gente tem falado sobre isso no programa. A Embrapa tem sido uma grande parceira, aliada do produtor rural, porque através das pesquisas de vocês, que vocês têm transferido isso para os produtores rurais do Brasil, tem ajudado muito. O Brasil mudou muito por conta da Embrapa. A Embrapa é um divisor de águas na pecuária e também na agricultura brasileira. Ô Guga, a pergunta que a gente tem para você, que é o tema do nosso programa hoje, né? O que você, produtor rural, deve fazer no manejo da sua pastagem, tanto o que deve e o que não deve? Parece uma pergunta muito simples, né? Muito curta, mas ela é muito ampla, né? Exatamente, nossa, é uma pergunta, de $1 milhão, vamos dizer, né? Porque a gente tem como a gente estava dizendo, a gente tem um país enorme, com uma vastidão de pastagens nesse Brasil todo, e a gente determinar recomendações de manejo para as várias cultivares que a gente tem, para os demais tipos de solo que a gente tem, clima, então é uma coisa bastante complexa. A gente tem muitos bons encaminhamentos para uso correto das pastagens, né? Mas a gente tem que definir bem isso, né? O que é o manejo da pastagem, o que é o manejo do pasquejo, a gente pode depois dar uma conversa sobre isso, né? E nas diferentes condições, né? Porque tem uma época que chove bem, que você tem que manejar o pasto mais intensivamente, e uma época que chove pouco, que muitas vezes a gente tem que, na verdade, usar o que a gente guardou lá estrategicamente nas águas, né? E considerando outras variáveis, né? De solos diferentes, de pastos, de variedades diferentes, de adaptações diferentes ao tipo de clima, ao tipo de região, né, Guga? Então nós temos variáveis aí que são determinantes para os produtores nos dois períodos, né? Exato. E assim, a gente teve um incremento significativo em termos de produtividade com o advento das novas cultivares, né? Então a Embrapa começou um programa na década de 80 de melhoramento genético, tanto de pânico quanto de braquiária, que são os dois principais gêneros hoje disponíveis no Brasil, né, que a gente tem para produção animal. E a gente, logicamente, com esses novos materiais, a gente teve um incremento bom em termos de produtividade. Mas o mais importante é que você pode ter mais incremento se você souber usar corretamente esses materiais que a gente tem. Então, acho que esse é o grande... A bola da vez hoje você tem o material? Tenho, mas como é que eu vou usar ele bem para ele retornar isso em termos econômicos? Legal. Então, dentro da nossa pergunta aí, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, começando pelo período seco. Ótimo. O que não deve ser feito é fazer o planejamento no período seco. Esse é o primeiro erro. Antes. Sempre antes. Então, para você fazer um planejamento de uso adequado da pastagem, para até interagir, por exemplo, com o suplemento, né, a gente tem que pensar no seguinte, o que a gente pode fazer? Se eu começar hoje a pensar em maio, junho, que é o início do processo da seca, eu vou entrar na seca agora, quais as atitudes que eu tenho que tomar? Já foi, né? Então, você não vai conseguir vedar um pasto, você não vai conseguir fazer uma adubação estratégica para ter produção de massa, você não vai poder posicionar um material mais adequadamente. Então, o que não fazer na seca? É começar na seca, sempre pensar nas áreas. É igual frear em cima da hora, né, Guga? Exatamente. Já era, né? Sem ABS ainda pior ainda, né? Então, não dá para frear em cima? Não pode, né? Tem que começar a frear antes, né? E dependendo do peso do carro também. Exato. É uma condição, é uma variável diferente, né? Existe um planejamento forrageiro que tem que ser feito dentro da propriedade, porque você tem um número X de animais que você determina, né? É o manejador de pasto, é o proprietário que sabe a capacidade de suporte da sua fazenda. Então, você tem que se programar para alimentar todo o seu rebanho. Então, deixar alguma categoria, por exemplo, de fora é um erro crasso, então a gente não pode. Então, em função do número de animais que eu desejo alimentar, eu tenho que dispor de, por exemplo, um pasto vedado, uma adubação estratégica para ganhar massa, um material que não tenha florescimento tardio e uma série de suplementação, logicamente. Então, uma série de coisas que a gente tem que pensar. Ô Guga, falando em estratégias de pastejo, nós temos aí dois modelos de pastejo, né? O contínuo e o rotacionado, né? Para a gente pensando ainda no período seco, o que deve ser diferente de um para outro? Olha, assim, vamos pensar o seguinte, se a gente está no período seco, a gente tem uma paralisação no crescimento das plantas. Uma limitação, porque na nossa região, no centro-oeste aqui, né, no Cerrado, a limitação não é tanto frio, é a seca mesmo. Então a gente tem uma limitação, a gente tem falta d'água, se tem falta d'água, esse capim cresce devagar. Então, o manejo no rotacionado talvez não faça tanto efeito, né, como a gente está acostumado a ver numa época de chuvas, né? Mas você pode
continuar fazendo um rodízio no seu pastejo rotacionado tranquilamente, com uma carga baixa, né, uma carga animal baixa, porque o crescimento é lento e pode manejar perfeitamente bem. No contínuo, a mesma coisa. O que é mais importante, além do método, antes do método até, é você ajustar a carga. Olha, se eu tenho X quilos de matéria seca por hectare, vai me caber X animais, é isso que eu tenho que saber. E aí, dependendo do material, você trabalha mais eficientemente num rotacionado ou mais tranquilamente, vamos dizer assim, você trabalhar num contínuo. Tá, isso quer dizer então que a escolha da forrageira também é determinante, e além da quantidade de animais. E a categoria animal também entra nessa conta ou não? Também entra, né? Porque a gente faz sempre em cima de função do consumo animal, então um animal que tem um peso maior, ele consome mais forragem, aí você faz o ajuste, né? Então tem a ver sim. Tá. Bom, são cuidados que o produtor rural deve ter. Para quê? Para manter o ganho de peso do animal. A gente sabe que nas águas, né, o animal vai ganhar mais peso porque tem mais oferta de forragem. No período seco, maior dificuldade, porque você vai ter menos oferta de forragem, né? Consequentemente o produtor tem que investir de repente numa suplementação, né, Guga? Exato. E normalmente, por exemplo, assim, você tem... Normalmente, se você faz alguma estratégia, por exemplo, de vedação de pasto para usar na seca, normalmente esse pasto, se a gente vedou naturalmente, ele é um pasto mais velhinho, vamos dizer assim, com um valor nutritivo um pouco mais baixo. Então, para você complementar o valor, toda a composição química da dieta, você faz uma suplementação, proteinada, energética, o que seja. Então você faz isso. Porque assim, se eu vedar na seca, aí é o que você falou, eu não tenho disponibilidade, porque não tem crescimento. Você vai ter até um pouco de qualidade, porque é uma rebrota muito pequenininha. Então, mas meu pasto está bom de qualidade, mas ele não tem quantidade. E aí você está limitado, na verdade, pela quantidade de forragem, não pelo valor nutricional, né? Perfeito. Bom, e é isso que a gente quer passar para você, são essas informações que nós queremos passar para você que você tome a decisão correta, né?